Nesta aula veremos como modelar objetos simples, utilizando algumas das ferramentas que já foram estudadas e observando também algumas ferramentas a mais. Para começar, nós vamos modelar uma taça de vinho. Vamos então no menu View, depois em Viewport Background, nós vamos carregar uma imagem aqui para a janela frontal. A partir desta imagem nós vamos então modelar essa taça. Então em seguida nós vamos em Files e direcione então a pasta para a pasta Images do DVD. Abra então o arquivo glass.jpg. Nessa opção aqui, olha, Aspect Ratio, a gente precisa que a imagem do fundo fique configurada para seu próprio tamanho, caso contrário, aqui, olha, no Match Viewport, a imagem vai ser esticada para que ela ocupe toda a janela, E no Match Bitmap, ele vai manter a razão de aspecto da imagem. Então a imagem vai ficar certinha e vai sobrar espaços aqui nas laterais. Em seguida a gente pode deixar marcado aqui o Display Background, e vamos clicar no OK. Então a imagem foi carregada, a gente pode com a lupa afastar um pouco. Vamos fazer só uma correção aqui, olha, vamos voltar no Viewport Background, a gente tem a tecla de atalho Alt B, Então vamos voltar na janelinha e vamos marcar essa opção aqui, olha, Lock Zoom and Pan. Com isso, olha, no que a gente faz o zoom, a imagem continua sempre do mesmo tamanho, então ela também vai se afastando, Agora aqui a gente pode estabelecer um box, por exemplo, só para a gente ter o tamanho correto da taça. A princípio a gente quer uma taça com 100 unidades de altura, então a gente põe um box de 100 de altura para a gente poder estar medindo. Isso é uma maneira de fazer, existem outras, Então agora com este box aqui, a gente pode voltar aqui, olha, no Views, Viewport Background, desmarcar o Lock Zoom Pan, para em seguida a gente, olha, posicionar corretamente aqui e botar o tamanho correto. Ok. Agora a gente pode então remarcar a opção e aí vai estar certinho. Note que ao remarcar, olha, ela pega a imagem e centraliza ela na visão, para que, vamos deletar isso aqui, para que ela fique numa posição zerada, vamos dizer assim. Então agora nós estamos prontos para começar a modelagem. Os procedimentos básicos que a gente vai usar nessa modelagem é a modelagem por spline e depois a aplicação do modificador Lathe. Para facilitar para a gente aqui, a gente não precisa do grid. Vamos começar criando aqui então com a spline, com uma line, criar uma silhueta do objeto, A gente precisa criar apenas metade da silhueta, que o modificador Lathe vai fazer um giro de 360 graus para criar o objeto em 3 dimensões, Então primeiramente a gente pode criar pontos simples, Olha só. Vamos primeiro converter ele para smooth e depois podemos até deixar ele smooth. Esse aqui a gente pode colocar Bezier. Vamos habilitar de novo o background. Ok.
Aqui o que a gente precisa ter certeza é que estes dois vértices estejam alinhados, né? Então, para isso, a gente pode utilizar tanto o grid, né? Acho que melhor aqui a gente fazer pelo grid, né? Vamos habilitar o grid. Agora aqui, olha, na ferramenta Snap, com o botão direito, a gente configura aqui, olha. A gente pode utilizar o alinhamento através dos grid points. Ou melhor, pode ser pelas grid lines. Então ele está alinhado com esta linha. E o de baixo aqui também a gente alinha pela linha. Ok. Vamos chegar também todo ele um pouco para a esquerda, né? Porque como nós esticamos as linhas para a esquerda, vamos também fazer isso aqui. Ok. Vamos nomear esse objeto, taça. Bota glass. Agora nós vamos utilizar a ferramenta Lathe, que vai efetivamente transformar essa linha, né, esse objeto bidimensional, num objeto 3D. Né? Então no painel de modificação, olha, vamos localizar aqui o modificador Lathe. Tá aqui. A princípio ela só deu um resultado estranho, né? A gente vem aqui no subobjeto do modificador, o subobjeto eixo, e a gente arrasta o eixo e alinha ele na posição correta. Podemos até habilitar novamente o grid, né? E facilita a gente essa é a extrusão do eixo Y. Tá, vamos voltar então para o eixo Z. Perdão, ela foi o eixo Z dá esse resultado, né? Ela foi feita anteriormente, o eixo original era o eixo Y. Vamos com Ctrl Z aqui voltar às configurações. A visão frontal é melhor para a gente alinhar. Ok. Aqui, ó, utilizando o flip normal, ele inverteu porque na verdade o alinhamento deve ter ficado errado. Ó, isto. Vou fazer de novo ele aqui. Ele passou o centro correto, então ele inverteu as normais, percebeu? Ok. Agora está correto. Tá aí então a criação de uma taça. Na próxima aula nós vamos ver um outro objeto. Te aguardo lá.